E você, qual máxima vem à sua mente e que faz sentido na sua vida? Fomos às ruas saber. O meu ditado popular é que a curiosidade matou o gato. Eu vim aqui deixar um ditado popular que eu gosto bastante, que é do Fernando Pessoa, que é: tenho em mim todos os sonhos do mundo. Ditado que eu mais gosto e que eu uso há muitos anos é: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma frase que eu sempre escuto falar é: não adianta chorar pelo leite derramado. E um ditado que eu falo e gosto muito é: penso, logo existo. Um ditado que eu gosto é aquele: um dia da caça e um dia do caçador. E o ditado que eu mais gosto é: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. É uma frase aí que eu falo bastante quando vem com alguma novidade, né, alguma fofoquinha assim, que aí eu só chego e falo: não sei que nada sei. O ditado que eu mais ouvi falar é: a pressa é inimiga da perfeição. E já dizia o ditado: quando a cabeça não pensa, o corpo paga o pecado. Alô, Pondé, é nóis! É engraçado porque, além do alô Pondé, né, alô, que algumas pessoas citam frases de filósofos, né? Que a rigor não é ditado popular, né? Mas que se fala tanto, tipo, penso logo existo. Isso é uma frase do Descartes, filósofo francês, século XVII, uma frase bem importante em filosofia, que ele chega a essa frase fazendo o seguinte movimento, que a gente chama, falando filosoficamente de modo profissional, dúvida hiperbólica. O Descartes, ele vai viajando. Será que essa vela que está na minha frente existe ou eu estou sonhando com ela? Será que essa pena com qual eu estou escrevendo existe ou eu estou sonhando com ela? Será que essa cera existe ou eu estou sonhando com ela? Então ele vai, para perceber que às vezes não dá para saber qual é a diferença entre sonho e realidade, né? E aí ele diz: mas tem alguma coisa pensando isso tudo, mesmo que duvidando. Se eu penso, logo existo. Quer dizer, eu posso não ter certeza sobre nada, mas eu tenho uma certeza, que alguma coisa está pensando. Isso tudo. Então eu existo, porque sou eu que estou pensando. As outras frases, algumas delas são ótimas, né? Água mole em pedra dura, tanto bate que até que fura. Eu acho que muitas vezes funciona mesmo, né? Alguém insistente, continuamente, ao longo dos anos e dos meses, vai tentando, até que consegue. Ou não, né? Essa pessoa pode se tornar uma chata também, que as pessoas fogem da insistência, não? A água mole em pedra dura pode ser uma água bem pentelha. Né? Exatamente. Claro, mas assim, que é um método que muita gente usa na vida, né? Vai tentando devagarzinho. Então, esses ditados populares que eles falaram são exemplos típicos de sabedoria popular. E dá para filosofar com isso. Então, assim, o que a gente está chamando aqui de filosofia de boteca ou ditado popular, né, concentra numa frase um pensamento filosófico. Como é que surgem essas máximas? Algumas máximas, em filosofia especificamente, surgem de filósofos, como esse caso do Descartes, mas está no meio de um texto, né? Mas você tem alguns filósofos que praticam máximas, ou seja, escreviam frases curtas, carregadas de significado, né? Como Pascal, por exemplo, no século XVII. Aliás, o século XVII francês é muito rico em filosofia. Você tem alguns autores, como Pascal, La Rochefoucauld, La Bruyère, que são filósofos do século XVII da França, que todos escreviam em máximas. Por exemplo, né? A famosa máxima do Pascal, que de repente a gente vai falar dela de novo, que é assim: o coração tem sua razão que a própria razão desconhece, o coração tem suas razões que a própria razão desconhece. Quer dizer, isso é uma máxima, é uma frase curta. Ou seja, alguns filósofos praticam a filosofia a partir de frases muito fortes. A gente chama isso de máximas. E essa que você citou que faz sentido hoje, mas algumas, com a evolução da sociedade, deixam de fazer sentido? Faz sentido só no seu tempo? Ou são atemporais? Como é que funciona isso? Então, por exemplo, quando a gente abriu o programa e aquela ideia socrática que apareceu em uma das perguntas, né? E que o Sócrates falava que uma vida só vale a pena ser vivida se ela for examinada
analisada, pensada, né? Essa é uma ideia que naquele contexto em que o Sócrates está, e seu aluno Platão e tal, que é um contexto em que a filosofia está nascendo. Então, a gente pode dizer que os gregos estão começando a experimentar a arte de pensar com cuidado nas palavras, nos conceitos. Então, naquele momento que o Sócrates está querendo dizer, olha, uma vida que você não pensa sobre ela, sobre o que você entende das coisas, sobre o que é certo e errado, não vale a pena ser vivida. Como eu disse para você, eu tenho dúvidas. Então, essa máxima, eu acho que é uma máxima de valor reduzido hoje em dia, depois de tantos anos de filosofia. Agora, algumas frases, elas também fazem sentido em determinada cultura, em determinada sociedade, em algumas outras torna-se até incompreensível? É possível que sim, né? Eu imagino, eu não conheço absolutamente nada de cultura chinesa, japonesa, que eles devem ter ditados populares deles, né? Que para nós talvez não seja tão claro. Agora, algumas coisas talvez atravessem as culturas se elas tiverem ligadas a experiências, digamos assim, muito humanas. Vou dar um exemplo. Tem uma frase americana, que hoje em dia tem até tradução no Brasil, que é a seguinte: ignorance is bliss. A ignorância é um êxtase. Mas a nossa versão brasileira é: a ignorância é uma bênção. Talvez qualquer cultura e qualquer povo que tenha, ou pessoas que tenha tentado estabelecer algum conhecimento um pouco mais duro sobre as coisas, tenha percebido que ao lado dela estava alguém que não entendia nada do que estava acontecendo a fundo e por isso mesmo era mais leve. Agora, e essa questão de essas máximas filosóficas, isso de certa forma torna a filosofia mais palpável, aproxima das pessoas? Isso é bom? Porque cada frase dessa que nós citamos daria para render um programa aqui, não é? Que é uma característica justo dessas máximas, ou ditos populares, ditados populares, como as pessoas entrevistadas falavam, né? Tipo, Deus ajuda quem cedo madruga. O que essa frase contém, para além de uma crença em Deus possível de quem a diz, é a ideia de que uma pessoa que acorda cedo, ela consegue usufruir mais do tempo do dia. Então, quando ela já acordou e ela já entrou no ritmo, em relação a alguém que acorda às 11, essa pessoa que acorda às 11 perdeu uma parte do dia. O dia rende, né? Pra exatamente. Quem acorda. É outro ditado popular, né? O dia rende quando você acorda cedo, né?